Olá a todos e todas, boa tarde, bem-vindos à nossa masterclass de hoje sobre Blender Beam e FC como formato nativo. Meu nome é Thaisa Figueiredo, sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. Para quem não nos conhece, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AEC. Dito isto, eu gostaria de dizer que o evento de hoje está relacionado ao nosso curso de aperfeiçoamento em desenho paramétrico com programação visual em BIM. Na tela vocês estão vendo um QR Code, onde se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ter acesso a mais informações do nosso curso e também podem pedir mais informações também e a gente entra em contato com vocês. E bom, agora eu tenho o grande prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, que também eu tenho o prazer de dizer que é o nosso professor do curso de desenho paramétrico com programação visual em BIM, é o Carlos Dias. Ele é especialista em BIM e OpenBIM, é chefe do setor de infraestrutura e tecnologia da construção da CTCEA e é professor também da Zigurate, além de ser consultor BIM e um craque de FC. Carlos, agora é contigo. Ah, deixa eu só comentar mais uma coisa. Eu queria dizer para todo mundo que, por favor, se tiverem dúvidas, perguntas, enviem no chat, que ao final da apresentação do Carlos, a gente vai estar tentando atender as respostas, atender as perguntas de vocês. E nada, obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente hoje. E agora é contigo, eu passo a palavra para ti. Olá, boa tarde. Obrigado, Thaisa. É sempre um prazer enorme estar aqui participando aqui dos Masterclass da Zigurate. São sempre Masterclass de altíssima qualidade, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui, né? A última que eu vi, por exemplo, foi a do Ítalo, falando de inteligência artificial, que foi muito legal, é muito bacana. Vou tentar aqui mostrar para vocês um pouquinho do que é o Blender, né? O que é o Blender Beam, que ainda é um software muito novo, né? E a gente consegue entender. Eu posso pegar aqui o compartilhamento, né? Deixa eu Pode ver ficar à aqui. vontade. Screen. Ok. Tá compartilhando, né? Você pode confirmar para mim? Tá. Tá Ok. sim, tá sim. Então vamos lá. É uma apresentação um pouquinho diferente da que eu estou acostumado a fazer, então eu não vou ficar mostrando slides para vocês. Na verdade, a ideia é mostrar o Blender de forma bem prática, né, para a gente entender, né, essa questão toda do IFC, como é que o IFC se relaciona com um software que é o Blender Beam, que é um open source, né? Muita dúvida que o pessoal tem sobre o que que é open source, né? Código aberto, né? Que relação tem o Blender Beam com o Blender, né? E o que que é o IFC OpenShell, que é um produto do nosso curso, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor como é que essas coisas funcionam, assim. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que já estão mexendo, que já estão tendo um entendimento, mas a grande parte ainda não, né? Nem sabe que existe. Então, a ideia é a gente traduzir um pouco essas coisas para todo mundo que está aqui, né, participando. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou mostrando aqui a tela da internet, né? Então, tudo é feito baseado no Blender, né? Então, quando a gente fala de FC, FC, como vocês sabem, é o formato aberto do BIM, né? Então, a gente tá falando em trabalhar com a informação do BIM independente de tecnologia, independente de qual software de modelagem você vai utilizar, né? Não que você não vá mais utilizar software de modelagem assim, você vai utilizar software de modelagem, mas você vai poder integrar diferentes softwares de modelagem. Então, se você utiliza um software A, ele tem um formato proprietário, você utiliza um formato B, que tem outro formato propriedade, na verdade é fazer com que eles se comuniquem e melhor ainda, você não está só simplesmente passando a informação de um software para outro, você está gravando ele num formato que é um formato aberto, um formato global, né? De como que a gente consegue colocar todas as informações que o modelo BIM tem, e não são poucas, né? A gente tem bastante informação relacionada com o modelo BIM, é, colocar todas essas formas, todas essas informações estruturadas de uma forma estruturada, né? Em que todos esses softwares consigam entender essas informações sem perda,
né? Então, eu consigo passar, se eu coloquei informações de custo no modelo, eu consigo abrir essas informações de custo num outro modelo, num outro software, né? Então, a ideia é a gente ver de que forma que a gente trabalha com o IFC. E o IFC, até alguns anos atrás, nós só tínhamos visualizadores de IFC, né? Ou softwares de modelagem, ou softwares de análise que iriam importar esse IFC. Mas no momento que eles importam, eles traduzem para o seu próprio formato, né? E aí você manipula ele, depois ele tem que traduzir novamente para esse formato, né? A ideia do Blender Beam, né? E aí a gente vai ver, é trabalhar com IFC de forma nativa. E a gente vai ver exatamente o que que é isso, né? Então, primeiro eu queria apresentar para vocês o Blender, para quem não conhece. O Blender ele é um software open source, né, de código aberto. Ele foi feito, ele foi criado para animação, né? Então ele faz animação, ele faz modelagem 3D, ele faz edição de vídeo, ele faz bastante. O Blender significa liquidificador, né? Então, como se fosse um canivete suíço no mundo da animação. E ele é um open source que deu muito certo, porque foi criada uma fundação Blender, né? Existe uma fundação Blender, embora ele seja gratuito e o código dele seja aberto, né? Ele é patrocinado por diferentes empresas, né? Então, e recebe doações também. Então, existe dinheiro, né? Você não consegue fazer software sem dinheiro, né? Então, existe um patrocínio, e ele é muito consolidado, porque ele é um software muito bom, trabalha muito bem com 3D, é um software leve, possui diferentes, quando você vai baixar o Blender, ele tem diferentes versões assim para diferentes sistemas, para Mac, para Linux, para Windows. Existe uma versão portátil, olha o tamanho dele, 365 MB, você consegue carregar o Blender num pendrive. Sei que muita gente não usa mais pendrive, mas você consegue carregar ele em pendrive. Então ele é um software muito eficiente, né? E por ser tão eficiente, ele ganhou essa notoriedade toda e tem bastante doação, né? Tem bastante empresas envolvidas aqui no desenvolvimento desse software, né? Então você pode baixar o Blender, você precisa do Blender para trabalhar com o Blender BIM, só que ele não é um software voltado para BIM, ele é um software voltado para animação, né? E aí, só que como ele é um software de código aberto, ele permite que você crie o que a gente chama de add-ons, né? São extensões desse programa. Então você pode criar uma extensão, você pode programar, né, uma extensão e rodar, utilizar o Blender como um motor, né, para essa sua extensão. E um grupo de programadores, arquitetos e engenheiros criou o Blender Beam, que é uma extensão do Blender para trabalhar com BIM, né? E a ideia, ele também é código aberto, né? Você pode ver o código, você pode estudar o código, você pode compartilhar esse código, né? É, Existem as quatro liberdades, né, do código aberto, mas você não pode vender ele, né? Existem diferentes licenças de código aberto e tem algumas que você pode utilizar ele para desenvolver um software e aí esse software você vender, né? Existem diferentes licenças. Essa licença é a licença mais aberta do Blender, ou seja, o Blender nunca vai ser vendido, nunca vai ser pago. Essa é a diferença de um código aberto para um software grátis, né? Eu posso te oferecer um software grátis, mas a qualquer momento eu posso dizer que agora ele é pago, né? O Blender não, ele é um software que vai ser sempre gratuito. E o Blender BIM tem essa intenção de trabalhar com o IFC. O Blender tem um formato dele, .blend, mas no Blender BIM você não carrega um arquivo IFC, não traduz o arquivo IFC para o formato do Blender, ele depois traduz de volta para IFC. Você realmente trabalha com o IFC como formato nativo. Isso garante que você não tem nenhuma perda de informação. A proposta deles é bem ousada, né? A proposta deles é que o Blender seja um software que faça boa parte daquilo que os softwares BIMs fazem, né? Então, ele é um software, é, ele é um software que ele pode fazer auditorias e análises do IFC. Ele é um software que você pode também trabalhar com sistemas MAP, é uma coisa que eles ainda estão desenvolvendo. Eu estou vendo aqui no chat que tem algumas pessoas que estão tendo Eu dificuldade tô em me ouvindo ouvir, bem. Eu tô ouvindo bem, tá? Carlos. Tô bem, ouvindo bem. Eu acredito que também deve Deixa eu ser algum só. problema no microfone dele.
Assim, deixa eu só ver se eu consigo A Ania aumentar também aqui aqui. está ouvindo bem. Ok, dei uma aumentada aqui para ver se melhora. Em Lisboa, tudo É. ok também. Ah, tá. Deve ser o fuso, gente, né? Mas ok. Então você consegue fazer a ideia, né, que é bem ousada. É claro que ele ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é que ele faça auditoria e análise do IFC. Ele seja um software de modelagem IFC, ou seja, você constrói o seu projeto todo em IFC, né? Gere documentação, desenhos, né, através do Blender Beam, análises estruturais, também a parte de map que ainda está sendo construída, né, map para instalações, instalações mecânicas, instalações hidráulicas, a parte de custo e cronograma de obra, né, ou outro tipo de cronograma, né, a parte de gerenciamento de facilidades, né, o facility management, né, existe aqui uma interação com o COBE, né, você consegue fazer isso. Inclusive partes de sensores para digital twin, né? Então, e são coisas assim, eu acho que eu conheço 30% disso aqui que o Blender está fazendo. Por quê? Porque isso é uma coisa que está em constante construção, e como ele é open source, existem alguns programadores só que estão envolvidos, eles ainda estão desenvolvendo a parte de documentação. Então, não existem tutoriais, né, na internet. É muito difícil a gente aprender a trabalhar com Blender, porque tem pouca informação, tem pouca gente que domina isso, né? É, mas assim, eu utilizo no meu dia a dia muito ele para a parte de auditoria e para a parte de análise do IFC. A gente vai ver que dá para fazer umas coisas bem legais com ele, né? Não domino a parte de modelagem dele, mas tem algumas pessoas que tá evoluindo bastante, né? Então, eles ganharam um prêmio da Building Smart em 2020, né? Eles estão agora com o Epic, né, como um dos patrocinadores. Também ganharam o Google Summer of Code, né? É, essa essa Arc que é responsável por esse Blender, né, junto com o pessoal do Apps OpenShell, é uma comunidade de arquitetos, engenheiros e programadores que discutem muito a questão do código aberto para a indústria, né, da construção civil, e ele é todo baseado no IFC OpenShell, que é o IFC OpenShell. Né? Isso é justamente o que a gente vê no curso da Ziggurat. Um dos módulos do curso da Ziggurat de programação visual é meu módulo, que é o módulo de IFC OpenShell. Né? O IFC OpenShell, ele é o que proporciona tudo isso. Se clicar aqui em IFC OpenShell e você for para a página do ifcopenshell.org, né? Ele é uma biblioteca escrita em Python e C++. São duas linguagens de programação, Python e C++, para você trabalhar com IFC. E é uma das linguagens mais amadurecidas, né? Começou com uma tese de um estudante, né? E ela super se desenvolveu. Vários softwares hoje trabalham baseados no IFC OpenShell. E é uma biblioteca muito simples de você mexer com IFC, né? Você consegue fazer trabalhos incríveis, né? Acessar a informação. Eu costumo dizer que a linguagem de programação hoje, por conta do IFC OpenShell, existem outras bibliotecas com outras linguagens para se trabalhar com IFC, mas a IFC OpenShell, por exemplo, ela permite, eu costumo dizer que ela é uma ferramenta BIM, né? A gente só está acostumado a ter a ferramenta de modelagem, a ferramenta de análise, né, e tal, mas a gente tem, o IFC OpenShell também é uma ferramenta de BIM, né? Ele é uma ferramenta que você pode fazer diferentes análises, pode fazer diferentes modificações, diferentes cálculos, né, a partir do IFC OpenShell. Esses aqui são os programadores que trabalham com IFC OpenShell, né? Claro, tem um pessoal que é mais ativo, né? Aí o pessoal que é um pouco menos ativo, né? Aqui, essa galerinha que é menos ativa aqui, eu devo estar aqui nesse meio, né? De vez em quando eu faço uma colaboração também com o Blender Beam, né? Aqui tem um GitHub deles. GitHub é tipo um grande hub de programação, né? Também um controlador o Git é um controlador de versionamento de programação, então ele facilita a construção colaborativa, né? Do, de um projeto, né? Fica um grande hub que todo mundo colabora junto. Então eles têm também a parte de documentação deles, né?
onde você pode aprender um pouco, né, sobre como é que funciona o IFC OpenShell e tudo mais. Ele é bem complexo, tem bastante coisa. E do Blender Beam, você também tem uma parte de documentação que está sendo desenvolvida e que antigamente não tinha nada disso, então tudo que a gente aprendia de Blender era na marra mesmo, né? Agora você já consegue ver aqui algumas partes de como é que eu começo um novo projeto, como é que eu modelo e tal. Então, aconselho vocês a entrar nesse site aqui, dar uma olhada, né? Principalmente quem quer começar a aprender a trabalhar com eles, né? E aí a gente vai ver aqui, né? Como é que a gente vamos ver aqui o Blender, de fato, né? A tela do Blender Beam, né? Então, eu vou trazer aqui para cá para vocês verem. Já estou com ele aberto aqui. Quando você instala o Blender Beam, por exemplo, ele muda bem a cara do Blender, assim, e coloca ele como a ideia é como se você se sentisse num software de BIM, né? Então, se eu começar um novo projeto, e aqui eu posso criar um novo projeto das diferentes versões do IFC, 2x3, 4x3 ou a versão 4, digo aqui quais são é, a- as unidades, né? Se eu vou trabalhar com metros para unidade de comprimento, metro quadrado para unidade de área, né? Eu configuro isso aqui, posso começar um projeto em branco ou começar aqui com um template que ele possui, né? Então, quando eu crio, é muito fácil, né? Trabalhar É claro que o visual do Blender, né? Ele é um pouco diferente dos outros softwares de modelagem, mas você, com o tempo, você acostuma e até começa a gostar, né? Então, aqui ele traz, por exemplo, a navegação de projeto, né? Então, tem o meu projeto, o site, a minha construção, os pavimentos, né? Eu posso sair construindo os pavimentos, mudando aqui o nome de cada um desses elementos. E o interessante é que aqui eu estou construindo tudo em IFC, né? Então, vou fazer aqui uma coisa bem rápida, né? O meu forte não é a modelagem no Blender, né? Eu uso o Blender para outras coisas. Mas digamos que eu queira construir aqui uma coisa bem simples, como eu tenho aqui um menuzinho aqui que me auxilia, né? Então, eu vou construir uma parede. Ele carrega diferentes tipos de paredes. Isso aqui você configura, né? Você cria essas paredes como você cria no software de modelagem, ou você pode trazer isso de um outro modelo, né? Que você tem. Eu tenho aqui ó, a parede de 100, de 200, né? Então, eu vou construir aqui uma parede. A forma de modelagem dele é um pouco diferente, mas se eu dou um Shift A aqui, por exemplo, um Shift E, né? Para aumentar essa parede. Posso ligar aqui o meu Snap, configurar o meu Snap aqui, e aí eu coloco o cursor aqui, dou um Shift A de novo, Shift E para aumentar aqui, Shift A, posso dar um Shift R para rotacionar a parede, né? Coloco aqui para ele, dou um Shift E para ele juntar aqui, Shift A. Existem outras formas de eu também criar essa parede aqui, né? Posso colocar também. Antigamente era muito mais difícil, né, de você fazer esse tipo de construção, mas eu posso construir isso aqui também com medidas, né? Eu posso vir aqui, ó, e colocar essas medidas, tamanho, altura, né, das paredes. Posso colocar uma porta aqui também, dizendo mais ou menos qual é a posição da porta, Shift A. Posso colocar aqui uma janela. Né? Tudo isso também eu tenho aqui os tipos, né? Aqui no caso eu só tenho um tipo, mas eu posso colocar mais tipos, né? A porta também. E esses elementos todos são elementos que em cada software BIM ele vai ter uma forma diferente de você trabalhar com as suas propriedades, né? No Revit é de uma forma, no ArchiCAD é de outra e tal. E aqui ele sempre procura mostrar de acordo com a especificação IFC. Então, se eu clicar aqui nessas abas aqui de cima, né, eu navego entre as diferentes funções. Aqui eu estou no projeto, né, em si, mas eu vou aqui na parte de objetos, né, Object Information. Tem um objeto clicado aqui, ele mostra as informações do objeto, então qual é o tipo dele, né? Então ela está associado a um door type, né, que é DT01.
ele está inserido, né, num pavimento que é esse My Story, que eu não mudei o nome, eu poderia trocar aqui o pavimento se eu tivesse mais de um, né? Então eu consigo fazer qualquer tipo de edição aqui. Os property sets, né? Ele, por exemplo, eu criei aqui essa parede, não tem property set, né? Não tem propriedade nenhuma, mas eu posso criar, e aí ele já me traz as propriedades lá da especificação. Então, se eu quiser usar uma propriedade já definida pelo IFC, ele já me traz aqui, inclusive, se eu colocar o cursor em cima, ele me dá mais ou menos uma explicação do que é aquele property set. Então, vou pegar aqui as propriedades comuns de uma parede, né? Vou clicar no mais aqui, ele já me traz todas elas. Isso aqui baseado no dicionário de dados da Building Smart, onde estão definidas todas essas propriedades, né? Então, me facilita muito o preenchimento se eu estou usando alguma coisa padronizada do IFC. Então, construir o seu modelo no Blender BIM já te garante que você tá bem, é, é, vai gerar um IFC bem correto, né? A verdade é essa. Então, vou colocar aqui ó, no status que ele é novo, vou colocar aqui que ele é externo, transmitância térmica. Então, eu já tenho mais ou menos aqui todas aquelas propriedades que estão definidas no UFC. E a gente sabe que quanto mais a gente utilizar coisas padronizadas no BIM, mais interoperabilidade a gente tem, maior comunicação a gente tem entre diferentes sistemas, diferentes pessoas, diferentes atores, né? Envolvidos no ciclo de vida daquele ativo construído. Quer dizer, isso aqui vai ser utilizado, às vezes, lá na frente na operação e manutenção por um software, de repente, em outro país, né? Então, não é aquela propriedade customizada que você cria, né? Que você coloca lá como... Geralmente, ela trabalha com uma interoperabilidade ali muito regional, né? Nesse projeto, vamos usar aqui, é, dentro dessa da propriedade, a tramitância térmica, vou usar, sei lá, fator U, né? Mas o que que é fator U, né? A gente tem essa questão no BIM, né? Então, por isso a questão do dicionário de dados e tal. E aí você utilizando aqui a propriedade Thermal Transmittance, você está garantindo que qualquer software no mundo todo sabe que essa propriedade é isso, né? Então, essa é uma grande vantagem de trabalhar com o IFC como formato nativo, né? Você está trabalhando de forma padronizada um padrão global, né? Se tiverem alguma pergunta, por favor, podem colocar no chat, né? A gente depois vai responder elas. Então, esse aqui é mais ou menos deixa eu colocar só uma laje aqui para não ficar sem laje, né? Posso criar também aqui uma laje, Shift A. Aqui facilmente eu consigo, mudar, alterar aqui a forma, né, da minha laje. Da mesma forma, eu posso fazer um telhado, né? Posso fazer outras coisas assim. Então, eu tenho também outras coisas como dutos aqui, né? Eu tenho os pilares e tenho elementos, um elemento qualquer que eu posso criar aqui, que eu não tenho aqui um link definido, né? Eu posso dar um Shift aqui e ele vai depender disso aqui, né? Que são os tipos que eu tenho. Se vai ser um mobiliário, se vai ser uma porta, se vai ser um forro ou um revestimento qualquer, né? E aí eu vou trabalhando todas essas coisas. Ele tem do lado esquerdo aqui, sendo que tudo isso aqui no Blender você pode mudar, né? Você pode criar aqui, modificar aqui a localização das coisas, né? Colocar mais, botar as propriedades desse lado, criar. Então ele tem essa questão de você é, mexer nisso aqui tudo, né? Ele também permite que você altere os temas. Quem não tiver, não estou reconhecendo, porque eu mudei o tema dele aqui, eu posso colocar ele na forma da arte dele, né? Ou Blender Lite. Ele é totalmente customizável na parte de interface, né? E aqui ele também traz coisas que me facilitam, né, a construção. Eu posso dizer que eu tenho as propriedades da parede na hora da construção, o ângulo e tudo mais, né? Então ele está se tornando um software de modelagem. Eu acho que para modelagem ele já está bem maduro. A parte que eu ainda não conheço bem, eu vou ser sincero com vocês, é a parte de documentação, mas ele já faz a documentação de projeto, né? Ele tem uma parte aqui em que você clica e você vai criando os desenhos, vai criando as folhas, vai criando
E aí, e aí você pergunta para ele, pô, mas essa informação 2D de texto, cota, isso não vai para o IFC, não. Isso pode ir para o IFC sim. E quando você cria aqui no Blender Beam, você leva isso para o IFC. É que como a gente, os visualizadores não conseguem enxergar essa informação, os softwares de modelagem, eles não exportam essa informação, a gente fica com a impressão de que essa informação não existe no IFC, mas ela existe, né? É que o IFC, como eu digo, ele é pouco explorado pelos softwares de modelagem. Mas o IFC hoje, formato IFC, o esquema IFC, ele já consegue conter informações para tudo, para quase tudo, né? Claro que é um grande desafio, mas ele consegue ter informações para quase tudo que qualquer pessoa que esteja envolvida no ciclo de vida do ativo precise. Então, informações de custo, informações de modelagem, informações de desenho, tudo isso ele pode ter, né? O que que eu queria mostrar mais para vocês aqui? Ele tem essas seriam abas, né? Onde você navega aqui e tem diferentes funções. Aqui, por exemplo, é o Object Information, que vai trazer informações do objeto. Aqui a parte de material. Então, por exemplo, essa parede aqui, ela já veio com um material. Aqui eu posso tanto ver o material que está associado ao objeto, quanto carregar todos os materiais. No caso aqui, como é um template, só veio um material, né? Veio um material aqui, mas eu posso editar esse material. Eu posso, inclusive, classificar esse material, né? Imagina aqui que, por exemplo, esse material que está aqui, digamos, eu só tenho um material aqui, mas digamos que que eu edite esse material aqui, coloque ele como vidro, né? Então associei aqui esse material. Aqui não está a associação correta, estou associando um material inteiro à janela, né? O ideal seria que ele fosse esse tipo de material aqui, o material Constituent Set, né? Eu tenho diferentes tipos de materiais no IFC. Você aprende isso, na verdade, num curso. No curso da Ziggurat eu ensino, né, essa questão dos materiais. Mas o Constituent Set seria o material correto, porque eu tenho diferentes materiais associados a essa janela, né? E aí, por exemplo, no caso, eu associei o vidro aqui. E esse vidro aqui, digamos que eu queira classificar ele pelo sistema de classificação da NBR 15965. Quem viu, o sistema foi até apresentado ontem, né, pelo pessoal da ABNT. Mas digamos que eu queira classificar ele, um sistema de classificação qualquer. O Blender, ele permite, né, que eu venha aqui e escolha uma forma de usar o sistema de classificação, né? Eu tenho aqui ó, um classification que eu posso classificar pegando um arquivo IFC, que é um formato específico para classificação, entrando com ele de forma manual ou pegando no dicionário da Building Smart. Então, eu posso carregar aqui um dicionário da Building Smart, né? Ele já tem aqui ele acessa a API do dicionário, então ele mostra todos os dicionários, inclusive aqueles que não estão ativos. Eu vou pegar um aqui, o sistema de classificação ele não está no dicionário da Building Smart, mas eu tenho um aqui que eu estou utilizando para demonstração, vou pegar ele aqui. É, que por um acaso a gente está usando para fazer uma demonstração numa conferência. Então eu vou aproveitar que ele está aqui e vou agora classificar. Então eu carreguei ele, venho aqui agora na janela e simplesmente classifico. Vou classificar o material, né? Eu estava querendo classificar o material. Vou classificar o material, venho aqui em Classification e vou usar. Peraí. Classification, estou dizendo que eu vou usar o dicionário de dados de Mars, então eu simplesmente procuro aqui vidro. Ele achou aqui, ó, vidro aqui, ó, na tabela 0M, 20, 10, 11, 01, 01, e eu adiciono essa classificação aqui, e ok, ele já está classificado, né? Da mesma forma, eu posso classificar os meus outros objetos, né? Não só, eu classifiquei um material aqui, né? É, nem todo software de modelagem permite que você classifique materiais, né, que você coloque, associe um sistema de classificação em materiais. Existem até softwares que você não consegue nem classificar os elementos, porque uma classificação ela não é uma propriedade. A gente costuma botar o sistema de classificação numa propriedade, mas ele não é uma propriedade, né? Ele é uma, é, aqui ele é como se fosse um objeto, né? Ele é um sistema de classificação. Então,
O SBIM da ACA, se não me engano, permite que você classifique os elementos no IFC, né? Mas nem todo software consegue fazer isso. Deixa eu pegar aqui um outro arquivo agora, IFC, para mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Eu podia ter gravado, né, para vocês verem que ele realmente salva um IFC. Mas enfim, deixa eu pegar um outro aqui. Já deixei todos eles abertos para não ficar, né, não ter, já que é ao vivo, né, não ter que perder tempo aqui abrindo. Eu já vi que tem algumas dúvidas aqui. Eu posso ir respondendo, Thaisa, ou espero para o Como final? eu estava aqui querendo te perguntar e sem querer atrapalhar, Carlos, tem muita pergunta entrando, eu tô até ficando preocupada. Deixa eu E aí, pegar. como é que tu acha? Quer que eu vá te perguntando? A primeira que eu vi aqui foi da Michelle, perguntando se há alguma ferramenta para modelagem de infraestrutura. Olha, o Blender, ele não trabalha com, ele não serve para trabalhar com projetos de infraestrutura, porque ele não é nem por causa do Blender BIM, porque o Blender BIM já aceita o IFC 4.3. É porque o Blender, sim, ele não é um software softwares de infraestrutura são softwares um pouco mais complexos, né? Porque tem toda a questão da curvatura da Terra, são quilômetros e quilômetros. O Blender aqui, ele tem essa limitação de trabalhar com coisas muito distantes. Quando fica muito distante assim, ele já tem problema. Então, ele não é o software ideal para isso, né? Você até consegue abrir alguns arquivos que foram desenvolvidos em software de infraestrutura aqui, né? Mas a questão da coordenada, trabalhar com coordenada geográfica, coordenada, então existem dificuldades aqui. Então ele não é um software para infraestrutura, por limitações do Blender mesmo, que é o motor que o Blender BIM utiliza, não por questões do IFC, mas ele não é indicado para isso. Existem softwares de infraestrutura que já estão trabalhando com IFC 4x3, né, que é o Civil 3D, né, existem outros softwares também. Eu realmente, como eu não sou de infra, eu não estou atualizado, mas existem softwares que já estão, os softwares de infraestrutura já estão se atualizando para esse novo formato do IFC. Perfeito. Tem uma outra aqui perguntando onde posso encontrar o dicionário. Eu acho que foi na hora que tu estava apresentando o dicionário da Building Smart, alguma coisa assim. Será? Se for o dicionário na Building Smart, é facilmente encontrado no site da Building Smart, né? Você tem lá o dicionário, um local onde você faz consultas no dicionário de dados. Aqui no Blender você tem que carregar o dicionário de dados aqui, como eu mostrei aqui na frente, né? E tem aqui Business Smart Data Dictionary, você simplesmente carrega ele aqui, ele vai trazer todos os dicionários, aí você carrega qual dicionário que você vai utilizar. Aí traz a lista de todos os dicionários que estão aqui, né? Inclusive, isso aqui foi um questionamento que eu fiz lá pro pessoal, queria que eles tirassem os que não estão ativos, mas enfim, tem que ser um consenso, né? E é, Deixa eu deixa ver eu... o que. Oi. Pode seguir, Carlos. Tá. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Maria Clara perguntando como é que se faz para a instalação do Blender e do Blender Beam. Tem um vídeo meu no YouTube, no meu canal, né, que ensina como é que você faz a instalação do Blender e depois do Blender Beam, que é super simples. Instalar a Edom aqui no Blender e a instalação do Blender é muito simples, né? Mas vamos lá, Perfeito. vamos continuar. Sim, aí depois a Ah, gente segue com as perguntas no final. ok. Era mais porque entrou essa do dicionário e eu lembro que tu estava apresentando alguma coisa do dicionário pra mim. E como a pessoa não colocou a pergunta tão completa, era para não perder, assim, para acompanhar. Mas enfim, a gente segue as perguntas no final, gente. Sigam enviando e a gente contesta no final. Não, perfeito. Thaís, se quiser me interromper também, pode me interromper, tá tranquilo. Aqui eu estou fazendo uma demonstração bem, bem, bem prática, assim, né? É até o tipo de apresentação mais perigosa, né? Porque geralmente alguma coisa pode dar errado e tal, mas eu gosto disso, eu gosto dessa coisa. Como eu falei aqui, tem muita coisa aqui, né? Então, no curso a gente vê alguns aspectos do IFC, porque para trabalhar com. Você precisa entender um pouco de IFC, né? Não tem como, né? Então, quanto mais você entende de IFC, melhor você trabalha aqui no Blender BIM, né? É claro que eles estão ficando cada vez mais. Está tudo ficando cada vez mais fácil para o usuário, porque eles estão mexendo nessa parte de interface do usuário. Então, por exemplo, se eu pego aqui
uma porta dessa aqui, eu tenho coisas como como é que está a representação dela, né? Então ele me diz que tipo de representação. Eu posso entrar aqui às vezes até no mérito é, de editar a parte a editar a geometria. Eu consigo algumas vezes editar, mas nem sempre isso é aconselhável, eu costumo dizer, né? Então, por exemplo, se eu pego uma laje aqui, aí resolvo editar ela, eu até consigo editar ela. Venho aqui e edito ela aqui, eu reduzo ela em X, né? Ok, editei essa laje. Eu quero dividir essa laje. Muita gente faz isso, às vezes, para fazer um planejamento de cronograma de obra. Né? A laje veio inteira, mas eu vou fazer primeiro uma parte, depois a outra. Eu quero dividir isso no 4D e tal, então eu faço. Mas repara que se eu fizer isso aqui, é, eu não mudei aqui a propriedade da área e do volume, se tiver volume, né? Então eu mexi no volume, eu mexi na geometria, mas eu não mudei as propriedades. Porque essas propriedades elas não são paramétricas como é no software de modelagem comum, né? Elas foram inseridas no software de origem delas, né? Então, no momento que eu exportei, colocou aqui a área e colocou o volume. Então eu mexi, ele não sabe. Mas o Blender permite que eu venha aqui e eu selecionando isso aqui, ele tem uma parte aqui que eu posso dar esse performance com anti-takeoff e ele altera lá, né, a minha área, meu volume. Então eu consigo fazer algumas coisas aqui no Blender que você precisa entender, né? Então, dá para fazer, mas você precisa entender um pouco do IFC para fazer, né? Então é aconselhável que você saiba exatamente o que você está fazendo, né, para edição. Mas você consegue aqui nessa parte aqui, como eu disse, fazer os projetos de desenhos, as folhas, né? Aqui você consegue criar todas elas. Eu, infelizmente, procurei na internet a beça por um modelo que eu pudesse mostrar, né? Que sem direitos autorais que tivesse essa parte aqui desenvolvida, eu não consegui achar, né? Até entrei lá no site do Opening Design, que é um pessoal que tem projetos que são abertos, mas eu não consegui achar um que tivesse isso aqui bem desenvolvido para mostrar para vocês. Mas sabe que tem muita gente fazendo, existe até um site no, existe aqui no YouTube, um canal, que se chama IFC Architects, e esse cara aqui, ele tem vários tutoriais utilizando o Blender, né? E aí ele ensina realmente a fazer até a modelagem e gerar essa documentação, né? Então, quem quiser, é só procurar aqui por IFC Architect, né? Esse é o canal dele, né? É muita gente, esse é um software, é uma comunidade, né? Então, tem muita gente fazendo coisa muito interessante, né? Mostrando coisas interessantes aqui. Então, fica a dica aí para vocês que se quiserem saber como é que é mais ou menos a modelagem no Blender BIM, né? Ele tem essa parte de análise estrutural que eu nunca, na verdade, testei, mas não sei também se funciona, mas teoricamente o IFC ele possui essa questão de ter dentro do modelo informações analíticas, né, estruturais, objetos de análise estrutural. Então ele poderia ler isso vindo de algum software, né? Essa parte de Cost and Scheduling é uma parte interessante que eu quero mostrar para vocês também, que eu tenho aqui um arquivinho, né? Deixa eu pegar esse arquivo aqui. É, por exemplo, esse arquivo aqui eu tenho como, olha que interessante isso aqui. Isso aqui é uma coisa da versão nova, né? Ele já me mostra aqui. Antigamente eu só tinha aqui essa forma aqui de ver aqui a árvore do projeto, né? Vendo aqui os elementos que estão, os pavimentos, elementos que estão contidos no pavimento. Então agora aqui facilitou demais isso, né? Então eu clico aqui, ó, já vejo os elementos aqui embaixo que estão associados a esses pavimentos, né? Tem um pavimento aqui subnível, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E então eles estão melhorando muito essa questão da interface gráfica, né? Mas se eu vier aqui nessa parte aqui que é de Costing and Scheduling, eu tenho aqui a parte de custo,
né? E eu posso criar, né, um cronograma de custo aqui. Por exemplo, eu posso criar aqui, sei lá, plan e começar a trabalhar aqui um cronograma, né? Então, eu coloco aqui a minha EP de orçamento e começo a associar elementos. Mas posso fazer isso inclusive é, é bem interessante, né? Mas eu posso fazer isso de uma outra forma. Eu posso fazer isso carregando um arquivo em Excel, né? Acabei fechando ele. Opa, foi mal, gente. Fechei demais. Deixa eu abrir ele aqui novamente. Eu posso fazer isso é, carregando um arquivo em Excel. Deixa eu carregar ele novamente. Isso aqui, que é um arquivo nesse formato aqui, por exemplo. Então, se eu tiver um arquivo aqui e eu colocar, por exemplo, aqui a, a minha EAP, né? é, Minha EAP de orçamento e colocar também um carry aqui, é que esse aqui não tem, não está mostrando para vocês, mas eu vou gerar um arquivo CSV disso aqui. Deixa eu pegar, acho que eu peguei o arquivo errado. É esse aqui. É isso que acontece quando você faz esse tipo de apresentação, né? Né? Quando você coloca uma carry aqui, e aí isso é uma coisa muito interessante do Blender Beam, você consegue fazer, deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Você consegue fazer filtros de seleção nele, né? Se você também conhecer um pouco do IFC, né? Mas aqui eles melhoraram muito. Então, se eu quiser selecionar elementos aqui que atendam a um determinado filtro, então, por exemplo, class, aí eu quero pegar todos os elementos que são IFC Slab, né? Ele seleciona para mim tudo que é laje, né? Ah, mas não, eu quero pegar todos que são IFC Slab, mas estão numa determinada localização. Então, eu vou botar aqui, sei lá, 02, Flo. Então ele seleciona só daquela determinada. Posso fazer isso para tipo, eu quero pegar só as janelas de um tipo, material que tem uma determinada propriedade, um determinado atributo, que tem uma determinada classificação no sistema de classificação, entendeu? Então eu consigo criar várias coisas. Se eu colocar esse tipo de, de carry, né, de consulta aqui nesse Excel, por exemplo, aqui eu quero que nas estacas, eu quero pegar a parte de concretagem, eu quero que seja o IFC Pile, que é a classe de estaca, né? Eu quero location sublevel, né? Que seria a parte da fundação. Então você exporta depois isso aqui para um CSV, que é um arquivo nesse formato aqui, ó, né, que é, nada mais é do que uma tabela, né, separada por vírgula. Tudo isso aqui a gente aprende no curso de programação, né, como é que a gente lida com esse tipo de arquivo. E aí, uma vez que você consiga, que você exporte isso e você importe aqui, ele já faz a associação com os elementos que estão aqui, com cada parte da sua EAP, né? Então ele, deixa eu ver aqui, ele está carregando ainda, carregou, né? Já me gerou aqui o meu orçamento. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para a gente ver, né? Repara, temos aqui que ele não pegou, mas ele já pegou aqui é, as paredes, por exemplo, essas paredes aqui, e ele associa já os elementos, né? Quando eu clico aqui, ó, essas paredes aqui já estão associadas. E eu disse para ele ali que eu quero que ele pegue determinada propriedade, né? Eu quero que ele pegue lá o volume, né? Então ele já somou o volume aqui. Se eu inclusive colocar um valor aqui para o volume, hum, deixa eu ver aqui como é que eu
Se eu colocar aqui um valor por volume, sei lá, 10 de volume, ele já, né, faz aqui, já multiplica pelo valor e tal, né? Então, isso aqui seria a lista de quantidades que o Blender gera, né? Eu consigo gerar uma lista de quantidades a partir das propriedades que eu determinei de cada elemento. Isso aqui. Então, ele também trabalha com custo. Isso vai no IFC, isso está no arquivo IFC. Então, se eu salvo esse arquivo e abro um outro Blender, ele vai trazer essas informações. Inclusive, também ele tem a parte aqui de 4D, né? Que eu acho que não veio. Tá, eu vou ficar devendo os partes 4D, que ele faz ele faz uma animação 4D, né? Deixa eu ver se eu vou com o arquivo correto aqui. Esse não tá, mas ele faz essa parte de construction scheduling, né? Então eu posso vir aqui criar um construction scheduling, né? E também da mesma forma criar os meus tasks, né? E criando aqui as minhas etapas, né? Sei lá, fundação, aí botar aqui blocos de fundação e também consigo associar os elementos através daquele filtro, né? Que eu mostrei para vocês. Eu consigo ir associando aqui os elementos, né? Então, eu consigo associar os elementos para cada tarefa, né? Os elementos estão aqui, seleciono as tarefas e depois eu consigo gerar uma animação, né? Fazer um 4D, já que ele é um software de animação, então eu consigo gerar um 4D dele, ok? Ah, deixa eu ver mais uma coisa. A última coisa que eu queria mostrar para vocês antes de responder as perguntas, deixa eu pegar esse aqui. É que, para mim, uma das grandes vantagens do Blender, e foi por isso que eu fui para ele antes mesmo, né, dele ter todas essas formas de edição, que é programar com o Blender, utilizando o Blender, né? Então, eu uso o Blender como uma interface gráfica para mim e programo usando o IFC OpenShell, né? E facilitou muito, o IFC OpenShell melhorou muito, evoluiu muito nesses últimos anos. Então é muito fácil fazer certas coisas, como trabalhar com material, fazer diferentes coisas, até fazer modelagem, né? No curso a gente constrói um pequeno modelinho ali com 4 pilares e uma laje só via programação, né? Ele mexe com toda essa parte. Esse aqui, por exemplo, que eu quero mostrar para vocês, esse aqui é o que a gente usa lá no trabalho final do curso, né? Então, eu tenho, por exemplo, essas vigas aqui, eu tenho diferentes vigas, eu tenho a viga de borda, eu tenho a viga interna aqui, mas eu não tenho a área de forma delas, né? Para calcular a área de forma delas, eu preciso de algumas informações, eu tenho é, aqui nesse próprio set de dimensões, eu não tenho área de forma, mas eu tenho a altura, né? E da seção, né? A altura da viga, e eu preciso calcular, mas eu preciso calcular diferente, né? Esses que estão aqui, a forma, esses que estão desse lado aqui, né? Como na borda, a forma vai pegar toda essa parte aqui, a parte de dentro, os daqui eu tenho que descontar a laje dos dois lados, então eu teria que fazer isso no software, né? Ou eu posso fazer isso via programação aqui, utilizando o Blender, escrevendo um script. No curso a gente usa o VS Code para fazer isso, mas eu poderia simplesmente escrever aqui, ó, existe um ambiente de programação no Blender. Vou abrir um script, por exemplo, que é o trabalho final do curso, até, você vê, não é um script muito grande, tá vendo? O trabalho final do curso não é tão difícil de fazer. E vou rodar ele aqui. Ele já rodou. É uma coisa interessante para quem trabalha com Blender ou qualquer software de modelagem é ter duas telas ou uma tela bem grande, tá, gente? Aqui eu estou mostrando uma telinha só porque eu estou fazendo a apresentação. Mas aqui, ó, nas dimensões, está vendo? Ele já calculou a área de forma, inclusive
ele gerou para mim, deixa eu ver aqui, ele gerou para mim aqui um, eu também peço, ele gerou aqui um Excel com informações, né, né, da altura, largura, comprimento e área de forma. Tudo isso eu fiz via IFC OpenShell. E posso fazer muito mais coisa, né? Ainda com a programação. Então, uma coisa que facilita muito, né, no Blender é esse tipo de coisa, de você programar, alterar informações a partir de informações que estão no teu IFC, coisa que você não conseguiria, de outra forma. E uma última coisa que eu quero mostrar para você, se deixar eu falo o dia todo, mas estou vendo que o horário já está passando, né? Mas faltando 10 minutinhos. Uma Sim, coisa interessante é como o pessoal está falando muito de IDS, né? O Blender também ele faz verificação via IDS, né? Então, se eu tenho aqui um IDS, esse aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, é um arquivo IDS, foi gerado, né? Num software que constrói IDS, né? O Blender é capaz de ler nessa parte de auditoria dele. Eu consigo aqui no tester ler gerando um relatório em HTML. Eu consigo ler esse arquivo IDS e a partir disso ele consegue gerar esse relatório para mim, dizendo, ó, aqui tem 8 especificações, né? Algumas ele passou, outras não passou, né? Ele me mostra quem não passou, né? E aqui eu consigo também ver os elementos, né? Então, se eu clico aqui, ó, esse que não passou, né? Eu consigo ver todos os elementos, eles ficam aqui meio que em vermelho, e aí eu consigo selecionar elemento a elemento e ver por que que ele não passou. No caso, é um espaço aqui, né? Que não. Todos os ambientes devem ter, do pavimento first floor, devem ter altura máxima de 2,70. Então, eu consigo ver aqui cada elemento desse, por que que ele não passou. Posso exportar isso para um arquivo BCF, né? Teste.bcf. E aqui no Blender também eu consigo trabalhar com BCF, né? Importar aqui aquele BCF que eu criei, né? Ele vai trazer justamente como texto aqueles argumentos que eu utilizei no IDS, né? Inclusive eu posso até tem viewpoint para ver exatamente qual é a localização de cada elemento desse, tal. Pegar um outro aqui, né? Então essa porta aqui ele seleciona o elemento e tal. Então eu também posso acrescentar informações do BCF como metadados, comentários, né? E gerar um outro BCF. Então a ideia do Blender Beam é meio que trazer todas essas, aquilo que for possível, é claro, né? Aí não vai virar um software de infraestrutura e tal, por causa das limitações. Aquilo que o Blender não limitar ele, ele vai tentar trazer para que você consiga fazer no software. Então, ele tem muito mais coisa, né, que eu poderia mostrar para vocês, que é para verificar a diferença entre 2 e F6. Essa parte de patch aqui, ele tem tudo isso aqui, que é fazer merge de 2 e F6, modificar a unidade, né? De altura de diferentes arquivos FC, fixar alguns plugs, né? Então ele tem bastante coisa, é um mundo de coisa, né? Se você for realmente estudar essa questão do IFC e do que o Blender faz. E boa parte de tudo isso que a gente viu aqui, né? Que o Blender faz, você consegue fazer via programação. Então, na verdade, tudo isso que vocês viram aqui, tudo isso que vocês viram foi feito, tem um IFC OpenShell por trás. Então, ele é todo construído em IFC OpenShell. Então, tudo que é feito aqui, você pode fazer também, construindo isso numa programação utilizando essa biblioteca IFC OpenShell. Ok? muito legal, Carlos. Muito bacana. Eu queria só pedir, antes da gente seguir para as perguntas, eu queria pedir licença só para o Edu comentar um pouquinho sobre o curso, de novo, do CPRO-PT, o curso de desenho paramétrico. E logo a gente vai para as perguntas. Pode ser? Ok. Rapidinho, eu vou só tirar aqui tua tela.
Vou voltar para o PPT que eu estava, que eu te apresentei. E agora eu queria chamar o meu colega, o Carlos Eduardo, que é consultor aqui do setor de admissões, para ele comentar rapidinho sobre o nosso curso de aperfeiçoamento, onde o Carlos Dias é nosso professor. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Então, nesse curso, nós iremos abordar três temáticas, que são a programação visual com Dynamo, com Grasshopper, e a programação textual com o Python. É um curso de curta duração, ou seja, ele dura 4 meses e terá o início agora no dia 21 de outubro, tá? É 100% online, síncrono, com aulas ao vivo durante a semana. Em caso que vocês tenham interesse em saber mais informações sobre o curso, é só escanear o que seria o QR Code que aparece na tela e nós teríamos um prazer aí enorme de poder atendê-los, tá bem? Espero que vocês continuem curtindo aí a aula e até mais. Obrigado. Obrigada, Edu. Bom, Carlos, vamos seguir para as perguntas agora, que tem várias aqui. Eu Ok. queria começar com uma que entrou agora quase no finalzinho, que é bem. Pode explicar o que é IFC OpenShell? Assim, o IFC OpenShell ele é uma biblioteca em Python, né? Python é uma linguagem de programação, uma linguagem de programação muito, muito simples. A gente até é o primeiro módulo do nosso curso, né? Então você aprende a trabalhar com Python. É uma linguagem tão simples que costumo dizer que é como escrever uma carta em inglês, né? É, é uma das linguagens mais simples e é uma linguagem muito poderosa, né? Então, assim, é uma linguagem que eu aconselho as pessoas que são engenheiros e arquitetos que precisam utilizar a linguagem como ferramenta, que é o que eu utilizo. Não se você vai ser um desenvolvedor, né, e tal, mas se você quer utilizar aquilo como ferramenta, né, do seu dia a dia, então o Python é uma linguagem ela entra muito bem nesse sentido e ele é uma linguagem, é uma curva de aprendizado muito tranquila, porque ele é muito fácil, né, de aprender. Seria a primeira linguagem de programação. E o IFC OpenShell, ele é uma biblioteca em Python para facilitar, né, esse uso de você mexer num arquivo IFC, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que talvez fique mais fácil, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Aqui no Sim. Blender, por exemplo, ele já vem com o IFC OpenShell meio que carregado, meio que instalado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse Python console. O Python ele tem um console que você pode digitar comando a comando, né? Então, por exemplo, se eu quero obter todas as paredes aqui desse arquivo, né? Então eu consigo fazer isso facilmente, né? Então se eu der aqui, por exemplo, um import, isso é uma coisa que a gente aprende logo de primeira. Blenderpin.toS2. Estou importando, né, os módulos para eu fazer a leitura desse arquivo que está carregado na memória. Então, se eu botar aqui, ó, model, uma variável model, e dizer que essa variável model é tool ifc.get, eu estou pegando aqui, né? Esse model aqui vai me trazer, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, esse model vai me trazer o arquivo. Então, se eu simplesmente colocar assim, model, que é o meu arquivo IFC, esse que está carregado na memória, colocar aqui by type, ou seja, eu quero pegar uma classe IFC, se é que eu quero pegar IFC wall, por exemplo, ele me pega todas as minhas paredes, joga numa lista, né? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu fizer isso aqui, mas eu colocar isso aqui numa variável, walls, né? Esse meu walls é uma lista. Se eu quero ver a uma por uma, né? Eu coloco aqui for wall in walls, print wall. O que que eu estou dizendo aqui? Para cada parede que esteja dentro da minha lista paredes, eu quero que ele imprima, e aí ele imprime, né? Cada uma delas. Então, olha, ó, imprimiu cada uma delas. É claro, ele traz aqui, né, no formato que a gente vê no arquivo IFC, mas eu consigo pegar, sei lá, vou dizer aqui que meu wall é a minha primeira parede, eu consigo pegar o nome dessa primeira parede, tá vendo? Então, ele é biblioteca, né? Esses comandos bytype, model e IFC OpenShell, não são comandos do Python nativo, eles são comandos, né, que estão na minha biblioteca.
Então, só para vocês terem um crash course aqui de FC OpenShell, né, para mostrar como é fácil você pegar. Depois o resto é saber manipular, saber como é que os objetos se relacionam, e aí você é ilimitada as coisas que você pode fazer com ele, né? Super legal, Carlos, é muito interessante. Tem uma pergunta aqui: é possível desenvolver um objeto no Revit e depois importar para o Blender e fazer a classificação IFC? Sim, você consegue no Blender reclassificar os objetos, colocar eles na classe que você quiser, mudar os atributos, você consegue fazer total edição no Blender. Perfeito. E tem uma outra da Arlinda que eu acho que tu até mostrou, mas o Blender BIM pode representar estruturas de fundações metálicas e com betão armado, que é concreto armado? Sim, pode. Na verdade, a modelagem no Blender ela é muito mais flexível, né? Ele é um software de modelagem de malha, né? Então, ele não é tão restrito quanto alguns softwares de modelagem. Você consegue construir qualquer coisa no Blender, qualquer formato ali, e depois você classificar aquilo no IFC da forma como você quiser. Excelente. O Ivanilson está perguntando se vocês falam sobre isso no curso de desenho paramétrico para BIM, o É, nosso curso da Ziggurat. o nosso curso ele é muito voltado para programação, né? Então a gente não vai aprender nada sobre modelagem, né? A gente vai aprender de IFC e de programação, né? Então a gente vai falar dos objetos de IFC, como é que são os materiais, como é que são os tipos, né? Como é que o IFC se estrutura e aí como é que a gente programa disso aí. E a gente usa o Blender Beam só para como um framework, ele só para facilitar a nossa visualização. A gente aprende também como é que a gente faz via programação para, eu quero que fique vermelho todos os objetos, todas as paredes, todas as janelas que têm altura maior que 1 metro, entendeu? Então você consegue mexer, fazer essa interação do Blender com o UFC OpenShell. Então essas coisas a gente aprende, mas assim, modelagem no Blender e tal, 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 não. Isso aí a gente não é o foco do curso. O curso é focado em programação. Excelente, Carlos. E a última para a gente fechar, que é da Thalita. Carlos, é possível criar um federado no Blender BIM a partir de diversos modelos BIM? Exemplo, unir arquitetura, estrutura e complementares, ou só é possível fazer o merge? O merge. Você pode fazer o merge, que aí você transforma tudo num arquivo IFC só, mas ele tem também uma parte de federação, né, que são links, mas aí depois ele só federa para você fazer análise, algumas coisas assim, fazer um clash, né, porque ele também tem a parte de clash detection, mas assim, para você alterar, fazer modificações, ele não é esse ambiente. Ele tem um ambiente só para federar, né? E aí, se quiser fazer uma modificação, você faz a modificação no arquivo IFC separado. E aí depois você não precisa federar de novo, porque ele guarda os links, né? Você só manda atualizar, como se fosse um Navisworks da vida. Excelente, Carlos. Eu queria agradecer agora a ti por ter apresentado por essa super masterclass. Queria agradecer a todo mundo. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem para todo mundo que estava aqui antes de eu finalizar aqui o evento. A mensagem que eu deixo é que assim, o BIM ele está evoluindo muito, ele está fazendo uma coisa na nossa indústria, quem trabalha na indústria da construção civil, da construção de uma forma geral, ele está fazendo uma coisa que outras indústrias tinham e a gente não tinha tanto, né? As coisas demoravam para evoluir, a inovação era uma coisa assim que ia muito devagar, né? Enquanto outras indústrias, assim, que o pessoal fala assim, às vezes quando o projetista fala para mim, pô, mas eu faço isso aqui há 10 anos. Mas aí eu pergunto para ele assim, o que que você faz hoje que você fazia há 10 anos, né? Você não ouve música como você ouvia há 10 anos. Você não lê livro como você lia há 10 anos. Você não faz quase Exato. nada como você não faz uma transação bancária como você fazia há 10 anos. Está tudo diferente, né? Então, isso está acontecendo na indústria da construção civil. E nós que somos profissionais da indústria da construção civil, se a gente não ficar antenado nessas coisas que estão essa inovação que está sendo desenvolvida, a gente vai ser atropelado por essa inovação, né? Então, se eu tenho algum conselho, é fazer a coisa que eu faço constantemente, é estar sempre aprendendo, é estar sempre se desenvolvendo, é estar sempre evoluindo, né? Buscando boas informações, porque tem um monte de tipo de informação. Hoje em dia a gente vive uma era da informação, a gente precisa saber filtrar essas informações, mas ficar buscando boas informações, né? E está sempre buscando a inovação dentro daquilo que você trabalha. Se eu trabalho em obra, eu vou buscar aquela inovação
do BIM aplicado à obra, se eu trabalho em projeto aplicado a projeto, né? E a programação, que eu falei, a programação para mim foi uma descoberta de uma excelente ferramenta, né? Uma ferramenta que eu posso aplicar em tudo, quase, né? Antigamente bastava você saber o Excel, que você resolvia um monte de problema, né? Agora, se você sabe programação, você resolve um monte de problema. E não é uma coisa tão difícil, é uma coisa super. Depois que a gente pega o jeito, ela é super fácil, né? E você não larga mais. Excelente, Carlos. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que se conectou. E bom, até a próxima. A gente se vê numa próxima sessão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Carlos.